Hoje eu quero abordar com vocês um pouquinho do tema trabalho. Muita gente me pergunta, né, quando está pensando em migrar para os Estados Unidos, como é que faz para trabalhar nos Estados Unidos, né? Como é que é a profissão de vocês? Às vezes eu converso com um engenheiro, um médico, um advogado, e eles perguntam para mim, Rafael, como é que é a profissão? Eu posso trabalhar nos Estados Unidos? Eu tenho que fazer a revalidação do meu diploma? Há necessidade disso ou não? Enfim, então hoje eu vou abordar um pouquinho, vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma pesquisa sobre a profissão de vocês aqui nos Estados Unidos, como é que está o mercado, quais são as habilidades, salário médio, tudo isso a gente vai falar aqui hoje. Vou mostrar uma ferramenta para vocês que vocês podem inclusive consultar isso, sem ter que ficar perguntando a pessoas específicas sobre isso, tá? Mas antes de mais nada, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, para toda vez que eu postar um conteúdo novo, você poder ser informado de que esse conteúdo foi postado e poder vir aqui e conferir a informação que eu estou te passando literalmente de graça. Algumas pessoas falam assim para mim, Rafael, já estou preparando a revalidação do meu diploma para eu poder chegar nos Estados Unidos já podendo trabalhar. Algumas falam também, eu estou preparando a revalidação do meu diploma e eu vou primeiro arrumar um emprego para depois, caso eu consiga arrumar um emprego, eu imigre então para os Estados Unidos e aí leve a minha família, enfim, leve todo mundo. Alguns pensam em vir sozinho no primeiro momento para tentar arrumar um emprego, outros pensam em já vir com a família, vender as coisas todas. Então, qual é o melhor caminho, né? Revalido o diploma primeiro, arrumo um emprego, venho para os Estados Unidos, faço meu green card. Olha quantas dúvidas surgem ao longo do tempo e você realmente fica confuso, porque se você for procurar, por exemplo, uma empresa que te ajuda no processo de revalidação de diploma, muito provavelmente ela vai dizer para você que o melhor é você revalidar o diploma primeiro, para que você não tenha o perrengue de chegar aqui sem arrumar um emprego, tá? E elas não estão completamente certas e também não estão completamente erradas. Outras pessoas, se você for consultar, por exemplo, um advogado de imigração, ele vai dizer para você, olha, não, esquece revalidar diploma. Primeiro você tem que ter o green card, senão você não vai conseguir arrumar um emprego mesmo que você tenha o seu diploma revalidado. Então, o mais interessante é, faz o seu green card primeiro, você não precisa da revalidação do diploma, e aí depois você faz a revalidação do diploma quando você estiver aqui. Mas olha só, gente, eu sempre falo para vocês que cada caso é um caso, né? Existem vários caminhos, existem vários vistos, existem várias formas de você fazer o seu processo migratório. O principal, e eu digo sempre isso para vocês, é vocês entenderem qual é o caminho de vocês, né? O que que vocês querem para vocês, né? O que que vocês estão buscando? Eu sei que as pessoas falam assim, Rafael, tudo bem, eu imigro primeiro, mas se eu não trabalhar, eu não vou conseguir imigrar. Então eu preciso realmente ter eh, alguma forma de trabalhar nos Estados Unidos. Gente, vocês estão misturando muitas coisas ao mesmo tempo e é preciso separar duas coisas, tá? Uma coisa é você imigrar para os Estados Unidos, outra coisa é você trabalhar nos Estados Unidos. É óbvio que quem imigra trabalha, né? É natural isso. Mas vocês precisam ter calma, na construção do planejamento de vocês em relação a isso. Vamos olhar para um cenário aqui. Eu vou trazer uma situação como se fosse de um cliente, ok? O cliente é médico, e ele vai fazer um processo imigratório para os Estados Unidos. Ele pode fazer o processo migratório dele para os Estados Unidos, ele pode tirar o green card dele, independente do trabalho dele, nos Estados Unidos? Pode. Ele pode fazer isso. Ele não precisa ser médico nos Estados Unidos para fazer o green card. Ele pode tirar o green card dele e depois de tirar o green card dele, fazer o processo de validação de diploma, que às vezes faz até muito sentido para o médico, tá? Porém, se ele vai fazer um processo consular hoje em dia, pode ser que eles barrem algum problema em relação à licença dele, e ele não consiga concluir o green card dele por conta da falta de licença. Isso pode acontecer? Pode, em alguns casos pode. Em todas as categorias de green card? Não, em apenas categorias específicas, tá? Existem categorias que você pode ir lá no consulado fazer a entrevista, tirar o teu green card como médico e ninguém vai exigir a licença de você. Agora, existem outras categorias de green card que vão exigir a licença de você. Então repara que não tem uma receita de bolo. Quando você vai lá para o WhatsApp, para o grupo de WhatsApp, para o grupo de Facebook, aí você começa a pesquisar lá sobre imigração para os Estados Unidos como médico, você vai encontrar um monte de gente falando, ó, esquece tirar green card se você não tem licença médica. Primeiro tira sua licença médica, depois você pega o green card, porque senão vão negar o seu green card. Isso não é verdade. Isso é a experiência de algumas pessoas específicas, com características específicas, formações específicas, em uma preferência e uma categoria, subcategoria de visto, tá? Então, muito cuidado com isso. Não existe uma receita de bolo. Precisa avaliar
todo o seu processo migratório para determinar e dizer para você: "Olha, você vai precisar da licença antes ou você não vai precisar da licença antes". Vou pegar um outro caso para vocês, fisioterapia, ok? Na fisioterapia, você não consegue trabalhar nos Estados Unidos sem ter a licença de PT, né, de fisioterapeuta. No entanto, eh, já fiz diversos casos que a pessoa foi aprovada sem ter a licença da fisioterapia, inclusive a minha esposa. Ela não tinha licença da fisioterapia quando ela fez o green card dela e foi aprovado. Mas por quê? O plano de negócios, né, o que estava envolvido dentro da categoria aplicada por ela, não exigia a licença dela, tá? Então ela poderia, nesse caso, tirar o green card dela, independente da licença dela, ok? Para depois fazer a revalidação do diploma dela e seguir como fisioterapeuta. Então, isso é um outro caso, tá? Isso serve para enfermagem, isso serve para direito, isso serve para engenharia, tá? Então, profissões que exigem licença para trabalho, cada caso é um caso. Você não pode tomar isso como verdade, falar, vou de um jeito, eu vou de outro, que você vai se enrolar. Mas ok, Rafael, então já ficou claro, né? Eu preciso avaliar se eu vou precisar tirar a licença ou não para fazer aquele pleito migratório, para seguir num determinado caminho, numa determinada preferência de visto. De fato é isso, você vai ter que analisar com calma para entender se faz sentido ou não. Mas eu quero entender um pouco mais sobre a minha profissão. Eu quero entender como é que funciona, por exemplo, a engenharia nos Estados Unidos, né? O que que o engenheiro faz? Quais são as habilidades requisitadas pelas empresas, né? Qual o grau de formação para você ter engenheiro? Eu preciso ter um PhD, eu preciso ter um mestrado, um doutorado, eu preciso ter alguma coisa assim que facilite a busca do meu trabalho? E é isso que eu quero abordar aqui com vocês hoje. Então eu vou mostrar para vocês aqui um site que vocês podem pesquisar sobre a profissão de vocês. Existem diversas profissões ali, tá? E ali vem dizendo muita coisa sobre a profissão de vocês. Eu vou traduzir esse site para vocês para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu sei que tem muita gente aqui que não fala inglês, e eu vou alterar o site aqui para ele ficar em português. Então pode ser que o translate dele, a tradução dele não fique tão legal, tá? Mas vai dar para vocês entenderem perfeitamente como funciona esse site, como funciona essa situação, tá? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o site. Eu estou com ele aqui na minha máquina, no meu computador. O nome dele é ONET Online, tá? Vocês podem acessar ele, é um site público, enfim, e fala sobre todas as profissões. Então, por acaso, aqui está a profissão de engenheiro, né? Como é que eu mudo a profissão? Eu escolho aqui, por exemplo, alguma coisa de business. Business Operations Specialist, Business Intelligence, ou seja, eu tenho várias Business Managers, tá vendo? Ó, eu posso ir alterando aqui as profissões de acordo com o SOC Code que a gente fala, né, que é o código da profissão. Então, vou voltar aqui para engenharia, para vocês entenderem. Eu tenho todas as engenharias aqui, tá? Então, engenharia mecânica, engenharia de microsistemas, tá vendo? Ó, ele é bem específico, engenharia robótica. Então, você vai ter que dar uma futucada aqui para poder mudar a tua profissão, achar a tua profissão e encontrar o que você quer. Vamos clicar numa engenharia aqui que faça sentido, tá? Vamos pensar aqui, de repente, em engenharia civil. Então, legal, estou aqui já no site na área de engenharia civil, que é uma área muito comum no Brasil, muitas pessoas fazem. Vamos olhar para essa engenharia. Então, aqui a gente tem o código da profissão, né, aqui nos Estados Unidos, então geralmente eles separam por código. Eu vou traduzir a página para você, é só você marcar a página aqui e pedir a tradução para o português. Ela vai pedir para você traduzir a página toda e você pode fazer isso. Então, ó, tá aqui, engenheiro civil, aí ele diz aqui, ó, por exemplo, executa tarefas de engenharia no planejamento, projeto, supervisão, ou seja, ele vai te dando a descrição da profissão, o que que é ser um engenheiro civil. Então aqui você tem um resumo, você tem detalhes, você tem dados personalizados da engenharia, tá? E aí você tem que ficar traduzindo, tá, gente? Toda vez que você alterar aqui, você vai precisar traduzir para o site novamente aqui, ou então deixar bloqueado aí no seu computador. Eu prefiro sempre ficar traduzindo, se necessário for, né? Então vamos lá, ó. As tarefas que faz um engenheiro. Então ele te diz aqui várias tarefas que um engenheiro faz. Ele dá 17 tarefas aqui, tá, para você de um engenheiro. Então, e aqui você pode abrir cada tarefa, tá? Você pode clicar aqui, ó, e aí você tem cada tarefa onde ele faz. Olha quanto nível de detalhe esse site tem para você entender sobre a tua profissão. Habilidades em tecnologia. Então, o engenheiro civil, ele tem que ter habilidade em tecnologia. Aqui vem dizendo, ó, quais os softwares que ele pode ter, que ele pode utilizar, o que que ele vai poder utilizar para poder executar o trabalho dele. Isso tudo são requisitos de empresas que botam aqui para você o que elas querem, tá?
Então, as atividades de trabalho de um engenheiro civil aqui nos Estados Unidos, né, os requisitos operacionais dele, o que que eles precisam, para executar aqui a profissão, as atividades de trabalho, né, coordenar atividade de segurança ou de conformidade regulamentar, enfim, tudo, gente, tudo que vocês precisam, ó, até o contexto de trabalho, o cara responde e-mail 100%, ó, 100% responde e-mail todos os dias, tá vendo? Olha isso. Conversas telefônicas, 90% respondem todos os dias. Discussão presenciais com indivíduos em equipe, 76%, tá vendo? Do trabalho dele. E aí começa aqui uma área bem legal. Então, zonas de emprego. Então, quais são as zonas de emprego da engenharia? Formação e credenciais. Aqui ele divide por estado. Então, olha que legal, ó. Se eu quiser mudar aqui para o estado da Flórida, né, que é onde eu tô, e eu der um clique aqui, ó, ele me dá por estado todas as formações, universidades, enfim, tudo que tem de informação para a engenharia civil no estado da Flórida. Ele fala também, pessoal, das habilidades que o engenheiro tem que ter. Por exemplo, o engenheiro tem que ter escuta ativa, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, matemática, compreensão de leitura. Olha quanta coisa ele traz para você sobre a profissão, tá? Eu quero chegar numa parte aqui. Ah, essa parte aqui também é legal. Ó. Qual o nível de escolaridade necessário para um contratado desempenhar uma função nessa área? Os entrevistados responderam: necessário possuir diploma bacharelado. Então, 86% das pessoas em engenharia precisa ter um diploma de bacharelado, tá? É necessário possuir mestrado? 10% e 5% é necessário certificação de pós-graduação, tá? Então, olha o nível, tá, gente? Se você faz engenharia no Brasil, muito provavelmente você deve ter uma, duas, três pós-graduações, ou então até você conjuga, né, engenharia elétrica com engenharia civil, engenharia de telecomunicações com engenharia elétrica. Então, você junta, às vezes, duas profissões para você ter uma possibilidade maior de emprego. E aqui ele diz para você, ó, 86% precisa ter bacharelado, um bacharelado já é suficiente. Isso tem uma explicação, tá, gente, em relação às profissões. Nos Estados Unidos, você fazer uma faculdade é muito caro, não é barato. E às vezes não faz sentido, dependendo do que a pessoa tem como perspectiva de vida, como ambição na vida dela, né? Quanto custa hoje para você fazer uma faculdade de engenharia? Em alguns casos, pode chegar a 200, 300, 400 mil dólares para você fazer uma faculdade de engenharia. Gente, isso é muita grana para o americano. E às vezes, o que ele vai ganhar após se formar, ele consegue algo igual ou um pouco menos de salário fazendo somente um associate degree, que seria como se fosse um curso técnico no Brasil, tá? E aí não faz sentido para ele investir esse capital todo para se tornar um engenheiro, para às vezes ganhar um pouco mais do que ele ganharia se ele investisse metade desse capital ou 30% desse capital para trabalhar junto à profissão, porém numa área paralela. Você vai reparar aqui nos Estados Unidos que tem muita gente que não faz o bacharelado, faz somente o associate degree e segue em frente. Então você que está vindo do Brasil, você já tem uma vantagem, né? Porque você já vem com pós-graduação, você já vem com alguma formação mais específica na tua área. Ele fala também aqui sobre um pouco dos interesses, né? Interesses, ele bota aqui realista. O trabalho envolve projetar, construir e reparar equipamentos, materiais ou estruturas, praticar atividades físicas ou trabalhar ao ar livre. Então, olha só que nível de detalhe que esse site traz para você. O estilo de trabalho, orientação para a liderança, orientação para o sucesso, tendências salariais. Isso aqui é muito legal, gente. Então vamos lá. Aqui a gente tem um dado de 2024. Né? Se você quer saber assim, quanto ganha um engenheiro nos Estados Unidos? Em média, por hora, 47,88, isso em 2024. E por ano, em torno de 99.590 dólares por ano. Ok, mas você quer saber a nível estadual. Então vamos fazer a nível estadual. Flórida. Quanto ganha um engenheiro na Flórida, pessoal? Ele te dá aqui, ó. A média é de 97 mil dólares. 97.810 dólares. Anual. Sempre a média, quando fala em média aqui, é anual. O que ele está dizendo aqui, gente? Que mais ou menos 80% dessas pessoas ganham 97 mil dólares. Então, você se formou em engenheiro, veio trabalhar na Flórida como engenheiro civil, você vai ganhar algo em torno de 97.810 dólares, tá? Em média. Claro que existem engenheiros que ganham mais do que isso. Então, tem aqui, por exemplo, 10% deles chegam a ganhar 168 mil dólares por ano. Se você for falar em nível Estados Unidos, ele faz o comparativo aqui embaixo. Então, por exemplo, você tem a nível Estados Unidos uma média de salário de 99 mil dólares ano
podendo chegar até US$ 160.000, né, se você for um engenheiro fora da curva, vamos dizer assim. A média dos Estados Unidos é menor do que a da Flórida, por exemplo. Então se você quer saber: "Pô, Rafael, para engenharia, a Flórida faz sentido?" A princípio sim, porque ela está em uma área que quem ganha mais, né, quem ganha mais do que na média nacional. Então talvez faça sentido. E aí ele fala também das pessoas que ganham pouco, né, gente. Então aqui 10% dos trabalhadores ganham em torno de US$ 59.000, US$ 60.000, né, como engenheiro. Então ele traz todas as médias para você e aqui embaixo ele dá por local da Flórida, né. Então ele fala dos Estados Unidos, aí ele vem falando dos locais da Flórida. Então, por exemplo, vamos ver aqui se tem algum local que paga mais, tá. Vamos pegar aqui na média, algum local que paga mais. Então, por exemplo, Daytona está pagando mais, tá? 118 mil dólares na média. Então, uma média bem legal. É o que paga mais, inclusive, US$ 118.000 aqui para o engenheiro anualmente. E aqui ele até dá um pouco mais de detalhe, né? 75% das pessoas. Então, repara também uma coisa: muitas vezes você nem vai ficar na média, você vai passar um pouquinho. Então, 75% ali das pessoas estão ganhando em torno de US$ 120.000, quer dizer, um bom salário. O nível de detalhe, né, desse site que eu estou passando para vocês. Inclusive, esse site ele é utilizado por algumas empresas de imigração para poder fornecer dados ao oficial de imigração e também é consultado pelos oficiais de imigração para obtenção de dados. Quando você, por exemplo, manda lá detalhes sobre a sua profissão dentro do seu pleito migratório, o oficial precisa analisar isso. E ele analisa isso algumas vezes por esse site. Ah, Rafael, como é que você sabe disso? Porque eu fui treinado por um ex-oficial de imigração, né? Não sei se vocês sabem, mas durante muitos anos eu fui treinado por um ex-oficial que adjudicava esses casos dentro da USCIS. Então, esse site é um dos sites utilizados. Não é o único, mas é um dos sites utilizados por eles para que eles possam ter mais informações. Lembra de uma coisa, tá, pessoal? Uma coisa muito interessante, uma curiosidade para vocês. O oficial de imigração que está analisando o seu pleito migratório, independente da categoria ou do visto, ele muitas vezes pode não ser um engenheiro, por exemplo. Então, qual é a capacidade que ele tem de avaliar o seu trabalho? Qual é a capacidade que ele tem de avaliar o seu currículo? Né? Talvez ele seja um biólogo, não tem nada a ver com engenharia. Então, como é que ele faz isso? Ele tem que estudar. Ele tem que buscar lá informação sobre a sua profissão para que ele possa ter embasamento suficiente para julgar ali o seu professional plan, o seu business plan, enfim, todo o teu currículo ali que você está apresentando para ele, todo o teu histórico. Então, existem muitas ferramentas legais que eles usam para poder fazer o cruzamento dessas informações. Uma outra coisa muito legal também aqui no site é a questão das vagas de emprego. Tá? Você tem aqui, ele tem uma ligação com outros sites de vaga de emprego e aí você pode selecionar aqui pelo estado, né? Então, mais uma vez, ó, se eu quiser selecionar aqui na Flórida, onde tem emprego, né, para a área de engenheiro civil, ele vai dar aqui, ó, no dia 11 de abril de 2026 foi postada uma vaga para engenheiro civil em Miami. Então, olha o nível de detalhe, gente. É impressionante. Esse site aqui realmente é um site impressionante para quem quer entender um pouco da sua profissão. Então, depois vocês podem olhar com calma aqui. É, existem alguns locais aqui na Flórida, por exemplo, que são bem interessantes para o engenheiro, e talvez faça sentido vocês darem uma olhada. Aqui ele está me dando só Flórida, né? Porque eu selecionei a Flórida ali, mas se eu quiser botar um outro lugar, eu posso alterar aqui. Não sei se ele vai me dar Estados Unidos aqui somente. Ó, ele me dá Estados Unidos todo, tá? Se eu não colocar nada, ele me dá inclusive Estados Unidos todo, ó, todos os locais. Nova York, Utah, ó, olha só, as vagas todas dos Estados Unidos desde lá de trás, tá? Então, muito legal. Tem 10 páginas de vagas de emprego aqui. Será que está faltando engenheiro aqui nos Estados Unidos, pessoal? Acho que tem bastante vaga de emprego, né? E as pessoas ficam preocupadas se elas vão ter emprego quando chegarem aqui nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Rafael, vai me faltar emprego nos Estados Unidos, né? Como é que eu tenho a certeza que eu vou chegar aí e eu vou conseguir trabalhar? Bom, gente, é impossível dar uma certeza para vocês, né? Eu costumo dizer que se você não sair de casa, é capaz de você ficar desempregado. Você está vindo para um país que tem mais ou menos 327 milhões de habitantes, né? 330 milhões de habitantes. E o índice de desemprego aqui é 4,4%. Se eu não me engano, foi o último índice que foi liberado pelo governo. Isso significa, gente, que é uma situação quase de pleno emprego. Ou seja, se você tem documento, você vai conseguir trabalhar. Muito dificilmente você não vai trabalhar. Pode ser que inicialmente você nem trabalhe na sua área. E tudo bem, porque talvez você precise de uma revalidação de diploma. Mas você vai ter emprego. Você vai ter alguma profissão que você vai poder se encaixar, muitas vezes paralelo à profissão que você tem.
Vou pegar o caso do dentista, por exemplo. O dentista precisa revalidar o diploma para poder atuar como dentista, mas ele pode tirar uma licença de higienista e trabalhar na área muito próxima à área dele, que é a área de odontologia, tá? O engenheiro, por exemplo, ele para assinar os projetos, ele tem que ter licença de engenharia, mas ele também pode, trabalhar como um engenheiro de produção, onde ele não vai ter necessariamente que ter a licença para assinar ali alguma coisa. Ou ele pode trabalhar subordinado a um engenheiro nos Estados Unidos, ou seja, o engenheiro tem a licença e usa aquele engenheiro ali para poder fazer algum trabalho, assessorar, dar uma assessoria e o engenheiro principal assina os projetos. É muito difícil, gente, você chegar nos Estados Unidos com o green card, com a residência permanente e não conseguir trabalho. Agora, vamos lá. O que que eu vejo muitas vezes acontecer? A pessoa vai num site de emprego dos Estados Unidos para saber se ela vai ter emprego nos Estados Unidos. Ela não tem green card, ela não tem nada. Ela procura uma vaga de emprego e ela se cadastra nessa vaga. Ela faz o processo seletivo e no final da etapa de processo seletivo, a empresa vira para ela e fala: "Olha, você tem documento? Você tem green card? Você tem autorização de trabalho?" E ela fala: "Não, não tenho." E aí a empresa vai e elimina ela do processo seletivo. Por quê? Porque a empresa não quer fazer a expatriação da pessoa. A empresa não quer trazer a pessoa, gastar dinheiro para trazer a pessoa de um outro país para os Estados Unidos para dar um emprego a ela. E tem muitas coisas por trás disso, mas eu não vou entrar nesses detalhes, nesse nível de detalhes aqui. Então, muito provavelmente, você vai tentar arrumar o seu emprego e você não vai conseguir porque você não tem documento. Você não tem autorização de trabalho nos Estados Unidos. E eles vão declinar a sua vaga. Uma das maneiras de você mudar isso é você primeiro tirar a sua residência permanente. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com o meu cliente que é o seguinte: eu pergunto para ele assim: primeiro você nasce, depois você arruma emprego? Ou primeiro você arruma emprego na barriga da sua mãe e depois você nasce? Primeiro você nasce. Depois de nascer, você vai lá e arruma o seu emprego, né? Quando você se forma na faculdade, quando você começa a trabalhar. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, gente. Para você nascer nos Estados Unidos, você precisa ter documento. Você não vai conseguir arrumar um emprego nos Estados Unidos de maneira legal se você não tem documento, se você não tem residência permanente, se você não tem autorização de trabalho. Então, faz sentido, na maioria dos casos, eu não estou dizendo que são em todos, mas na maioria dos casos, faz muito mais sentido você aplicar para residência permanente, tirar o seu documento e depois fazer o seu processo de revalidação do que você tentar arrumar um emprego fazendo o processo de revalidação, tá? Isso na maioria das vezes. Eu estou dizendo que isso é uma regra, gente? Não, não estou dizendo que isso é uma regra. Até porque meus amigos e colegas que fazem revalidação de diploma podem ficar chateados comigo. E esse não é o objetivo, tá, gente? Eu não estou aqui para tirar cliente de quem ajuda a revalidar diploma. Não é isso, tá? Eu tenho isenção total aqui. Não estou aqui para tentar arrumar cliente para advogado, não estou tentando arrumar cliente para quem faz revalidação. Meu objetivo aqui é te dar informação clara das coisas, é mostrar para você todos os ângulos do negócio e mostrar para você que o planejamento migratório não é uma coisa simples, receita de bolo, onde se o fulano fez assim, eu vou fazer assim também porque vai dar certo. Pode ser que não dê. Na maioria dos casos, faz mais sentido você tirar a tua residência permanente e depois você fazer a revalidação do diploma do que você fazer o inverso. Bom, a ideia principal aqui desse vídeo hoje foi mostrar para vocês essa ferramenta que, na minha opinião, é uma ferramenta maravilhosa, que vocês podem utilizar para fazer uma pesquisa sobre a profissão de vocês. É uma ferramenta que eu uso muito nas minhas reuniões para ajudar o meu cliente, tá? Então, estou dando ela para vocês aqui de graça. Existem outras aqui também na internet. A única coisa que eu quero te pedir é curte o vídeo, né? Dá um joinha ali, compartilha esse vídeo com mais alguém, espalhe essa informação para outras pessoas, para que a minha informação chegue em outras pessoas. Isso é importante para mim. Então eu quero te pedir a tua ajuda, não te custa nada, você não vai gastar um centavo se você clicar no joinha aqui do vídeo, né? Então, faz isso, clica no joinha, compartilha com alguém, se inscreve no canal, eu vou te dar muitas informações como essa para te ajudar na montagem do teu planejamento imigratório, tá? A gente se vê por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Rafael Carvalho e ajudo pessoas a emigrarem para os Estados Unidos todos os dias.